um direito de resposta como aquele do Brizola, que às vezes viraliza na TV falando mal do Jornal Nacional, é uma coisa rara no Brasil, né? É raro. Aquilo é muito difícil de ocorrer, chegar a ocorrer. Nós não temos uma legislação tão eficiente nisso, né? Mas deveria ter, né? Porque o direito de resposta eu acho excelente, porque em vez de ficar processando a pessoa criminalmente ou criando vínculos, o jornalista tem que pagar indenizações, dá o direito de resposta, dá o mesmo espaço para ela poder responder, né? Quando criticada ou quando acusada de algo, né? Mas eu acho que a jurisprudência brasileira trata bem os jornalistas. Eu sei que é sacanagem falar de todo mundo, os jornalistas ficar chateado, mas quando você compara, né? Nós não estamos mal. Tem ainda alguns vícios no judiciário de primeiro grau. Fica todo mundo focado no Supremo, e o Supremo é o que mais garante liberdade de imprensa, né? Aonde você tem problemas no Brasil com o judiciário no campo da liberdade de imprensa é no primeiro grau. De vez em quando sai uma decisão mandando aí censurar uma matéria previamente, antes dela circular. Isso não pode, a Constituição veda isso. A Constituição nossa, é claro, não pode haver censura prévia. Mas há decisões judiciais várias mandando. Ocasionalmente a gente vê isso, né? Esse é um problema que nós temos. Proibindo jornalistas de tratarem de um certo assunto até, né? Isso, ocorre às vezes. Ocorre às vezes. Essa questão de Israel contra os palestinos aí, que o Breno virou o personagem da vez aí, virou no judiciário, você não acredita, uma disputa também, porque nós agora, não sei, eu nem sei se eu poderia falar aqui, mas nós conseguimos umas ordens nos últimos 2 dias. Se você que é advogado não sabe, quem sou eu que sou? Não tem nada de ilícito falar, estou só dizendo que talvez não seja, não sei como é que é a estratégia, né? Mas nós conseguimos nos 2 últimos dias ordens também coibindo críticas ao Breno, né? Quando querem falar que ele é capo, críticas mais agressivas contra aquele Schwartzman, contra algumas pessoas aí, né? Que algumas pessoas estavam produzindo contra ele, nós conseguimos ordens do juiz para mandar parar de fazer esse tipo de crítica. Então ele tomou uns tiros, mas ele deu também. Virou mesmo uma coisa gozada, virou quase que uma guerra, assim, um lawfare no estrito senso mesmo, quer dizer, o uso do processo para você ficar litigando e tal, né? Agora, o que eu achei contra o Breno muito temerária, que foi uma tentativa de coibi-lo mesmo. O pedido, você precisava ver o pedido original, que a gente conseguia evitar que fosse concedido. Mas era dele exercer o jornalismo, ele não podia falar, não podia dar entrevistas, não podia opinar, não podia tratar do assunto Israel-Palestina, não poderia tratar desse assunto. Imagine você, quer dizer, uma agressão intensa ao direito de livre expressão, né? E uma forma óbvia de usar o judiciário para censurar a postura de quem está litigando comigo, né? Então, trazendo aquele espírito da guerra lá para cá, né, para o Brasil, que não tem a ver, nós não estamos envolvidos no conflito, né? Claro. Ô Pedro, esse tipo de lawfare tem acontecido em outros países? Há casos emblemáticos, além do Assange, que eu mencionei? Bem, tem esses que eu te passei, né? Mas tem vários, na realidade. Exercer jornalismo não é fácil. E falta isso que eu te falei. E está num momento especialmente difícil, né? Muito difícil. Muito difícil. Por exemplo, nas questões das guerras, né? Eu acho que depois da guerra do Vietnã, em que um dos fatores que levou os Estados Unidos a ser derrotado, na minha opinião, foi a narrativa da mídia, né? Aquelas fotos. Eu era menino, não sei se você, não sei a tua idade, você é mais novo que eu, não sei se você lembra. Novo, eu não vi a guerra do Vietnã. Então, eu estava vivo, mas eu não prestar atenção, né? Eu me lembro, assim, das fotos na revista Manchete, na revista Cruzeiro, né? Então, tudo aquilo foi criando uma narrativa que chocou o mundo, né? A partir dali, o que eu noto é que os estados que entram em conflito querem controlar a narrativa, é diferente, quer dizer, então controlam as imagens, controlam as opiniões das pessoas, e aí passa a se estabelecer um trator de opiniões. Eu vi isso na guerra aí da Rússia contra a Ucrânia, né? Que qualquer postura que você assumisse de mais equilíbrio, de não ter lado, fazer uma crítica mais analítica, você era criticado pelos dois lados com muita violência. Então, vamos dizer, a impressão que dá é que a guerra entra pela porta, a narrativa racional sai pela janela, quer dizer, não tem... Então, isso é algo que está muito candente, está muito, assim, visível nessa questão de conflitos. Eu acho que é algo novo que se apresenta. E assim a gente tem outras questões, né?
que eu acho que estão se pondo aí. Falta isso que os Repórteres Sem Fronteiras fazem, que é bom, né? Que é fazer um ranking da impressão subjetiva dos jornalistas. Precisaria ter um ranking da institucionalidade, um ranking comparativo dos modelos institucionais da relação entre Estado e jornalismo no mundo. Precisaria ter esse tipo de aferição. Então, no caso da guerra Israel-Palestina, me parece é um momento em que, inclusive, a gente muda de patamar, né? Porque passa para violência física. Os dados variam entre 108, os dados mais recentes variam entre 108 e 151 jornalistas mortos em Gaza, que é uma taxa elevadíssima, que não se compara nem com as taxas pelo período da guerra, né, proporcionalmente ao período da guerra, com a morte de jornalistas durante a Segunda Guerra Mundial. A existência do lawfare, esse permanente assédio contra jornalistas que tem se intensificado no mundo todo, favorece que se dê esse passo adiante também, Pedro? Acho que sim, acho que é complexo. Eu acho que nós passamos a ter guerras, e eu marco ali, eu conheço pouco de história, o Breno que é bom de história, conhece tudo aí, mas eu marco muito aquele ataque dos alemães à União Soviética na Segunda Guerra Mundial, que não foi o mesmo ataque do que contra os outros aliados, né? Foi um ataque genocida, né? Onde o índice de violência contra, inclusive, a população civil foi muito elevado, né? Tanto que provocou um número imenso de mortes, de soviéticos em geral ali. Eu acho que isso é uma nova prática de guerra que está tendo no mundo, que são guerras genocidas, guerras em que você não aplica o direito humanitário, vamos dizer assim. O direito humanitário é um direito que pretende talvez algo difícil de alcançar, que é dar um pouco de racionalidade no conflito, ou seja, colocar limites humanísticos à possibilidade de você conflitar. Então é um objeto meio contraditório. Guerra já é um troço desumano, né? Aí você tenta colocar uma série de regras que vão te estabelecer limites em relação ao que você pode fazer numa guerra. Mas a tentativa é louvável, né? A tentativa. Se consegue, eu não sei. Mas, assim, quando você faz análise, observa como que se deu os ataques, por exemplo, no caso de Israel, em algumas situações lá da Rússia, na Ucrânia, etc. Tal, você observa uma postura muito mais agressiva do que seria de se esperar. A Rússia, por exemplo, quando começa os ataques, ela tinha uma postura mais humanitária, digamos assim, mais precisa, de pegar alvos específicos, né? Depois perdeu isso, né? E Israel, desde que começou a reagir o Hamas já começou de um jeito totalmente não humanitário, atingindo civis, né? Atacando civis, e a resposta de Israel foi impressionante, né? Quer dizer, assim, foi uma guerra genocida mesmo, no sentido, eu estou usando aqui de uma forma não rigorosa a palavra genocídio, certo? Seria crime de lesa humanidade, né? Mas de qualquer forma é genocida no sentido amplo da expressão, uma guerra genocida, porque vai matando mulher, criança, de todas as formas, né? Jornalistas. Então, eu acho que essa morte maior de jornalistas não vai ser algo que vai surpreender em guerras futuras, não, porque eu acho que a prática de uma guerra mais violenta, mais virulenta, desatenta ao direito internacional, mais, entre aspas, genocidas, que vamos dizer que atinja civis, que cause mais dor, mais sofrimento à população civil, vai ser uma prática. Então, nisso, obviamente, mais jornalistas vão morrer. A gente sai um pouco daquele cenário que o jornalista se tornava alvo de violência extrema quando denunciava o tráfico, o caso do Tim Lopes, por exemplo, ou denunciava um político do interior, denunciava uma situação específica, alguém que passa ou agredir a honra de algum político e a resposta era um assassinato, para uma situação de o Estado se voltar contra os jornalistas, né? Nesse caso. Pois é, mas eu acho que nós vamos voltar a ter um problema no Brasil grave, sabe? Que eu vejo no México, vejo numa série de lugares, que nós vamos acabar tendo aqui. O crime organizado, ele está se penetrando muito na política, né? Seja através das milícias, seja através das outras organizações criminosas, mas eles estão penetrando dentro do Estado. Então, e na política, é a realidade, né? Então, quando vier a crítica, às vezes a resposta pode ser violenta, né? Porque a gente é violenta.
Então, é diferente você criticar o old-fashioned, o político corrupto old-fashioned, que você vai lá, critica, o cara reage, xinga, sei lá o quê, tudo bem, né? Você ficar futucando com crime organizado. Quer dizer, a violência é inerente a esse tipo de gente, né? Então, acho que não podemos esperar a violência contra jornalistas no Brasil, sim. Mas, por enquanto, assim, o que eu queria dizer, a conduta, pelo menos do Supremo com o jornalismo, tem sido muito positiva, né? Quer dizer, tem garantido esferas de... Você não tem um jornalista preso no Brasil pelo exercício da profissão, nem um jornalista preso por não ter entregue fonte, nem um jornalista preso por divulgar informação sigilosa. Quer dizer, a gente está bem, assim, quando você olha assim, o quadro. Teve esse problema do Twitter. E a censura, que é uma palavra que a gente usou pouco aqui nessa conversa até agora, apareceu de vez em quando, mas a censura judicial tem sido usado, tem sido recorrente na primeira instância, mas tem caído depois, é isso? Tem caído depois. O que chega ao Supremo, o Supremo derruba, né? Agora, é óbvio que é o mau funcionamento do sistema, isso é, porque às vezes a censura... Às vezes o jornalista não tem condições de fazer a ação chegar no Supremo, porque é caro, porque tem demora. Exato. Então, é óbvio que é isso, né? Quer dizer, nós temos uma dificuldade com essa situação, né? Mas assim, como sistema há problemas, mas assim, o Supremo tem tido posturas jurisprudenciais aí muito interessantes. Então, aqui no Brasil, a gente tem que entender que a situação é complexa, como em qualquer país do mundo. Em alguns temas, em algumas situações, nós temos agressões indevidas à liberdade de expressão, em outros temas, em outras situações, não. E nós não temos uma régua muito precisa para medir isso. O mundo ainda não construiu uma régua para poder dizer, afirmar mesmo. Quer dizer, esse levantamento do Repórter Sem Fronteiras é subjetivo do jornalista. Ah, não, eu falei uma coisa na internet, tomei muita crítica, então estão querendo me censurar, entendeu? Então, ou seja, você tem uma coisa muito, uma construção subjetiva. Nós não temos um padrão para poder aplicar e dizer esse país tem mais ou menos liberdade de expressão. A gente pode ir observando situações específicas. Então, a relação com o judiciário, pela minha profissão e pela minha atividade, me interessa. Então, eu tenho observado esse fenômeno. Eu observei, por exemplo, que é mais fácil ser jornalista no Brasil, na crítica ao judiciário, do que nos Estados Unidos, né? O que você corre risco aqui é de ter alguma matéria censurada, tal, mas você não corre risco de cadeia, né? Então, isso é importante. Então, acho que você teria que fazer um comparativo, ter critérios, um grupo de pesquisa voltado a isso, né? Seria interessante.